deixar Mateus bem à vontade para se apresentar, mas em especial quero dizer que Mateus, ele é fruto das ações missionárias desta igreja. Mateus esteve conosco no nosso primeiro PMF ali em Puxinanã. Durante uma semana completa esteve a pregar a palavra de Deus ali naquela localidade, naquela cidade. E a partir dali, a chama a qual o Senhor acendeu em seu coração não diminuiu, só cresceu, só ardeu. E ele tem sido um jovem que tem se preparado para estar nas mãos do Senhor, para pregar a sua palavra onde o Senhor o levar. Então, nessa noite nós somos muito gratos a Deus, e que o Senhor possa usá-lo com poder e autoridade. Quero convidar a igreja a fechar seus olhos para que juntos possamos orar. Nós te louvamos, Deus, por tudo aquilo que o Senhor já nos proporcionou. Muito obrigado, Deus amado, pela alegria de toda a adoração que aqui ministramos ao Senhor. E nesse momento nós apresentamos a vida do teu filho diante do teu altar, tua palavra a qual já está em seu coração, que nesta noite, Espírito Santo, o Senhor possa partilhar o coração da tua igreja, de uma forma a transformar e a fortalecer a vida de cada um de nós. Usa teu filho com poder e autoridade dada pelo Senhor. Nós te oramos e apresentamos ele em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças e paz, igreja. Tenho que admitir que é um motivo de muita alegria, viu, gente, estar aqui com vocês. Para mim é um privilégio imenso sempre poder compartilhar da palavra com o Senhor. Ainda mais com essa igreja que para mim é tão amada, Eu sempre falo para o pastor Messias que aqui eu me sinto em casa, viu, pastor? Porque essa igreja faz parte da minha história, Como missionário, como cristão, como jovem. E o pastor Messias já me apresentou um pouquinho, mas eu sei que a maioria esmagadora aqui não me conhece, Fernando trabalhou com meu pai, então a gente já se conhece um tempinho, mas me chamo Mateus, tenho 19 anos, talvez não pareça, estou um pouquinho acabado, mas tenho 19 anos, moro em Bahia, congrego na IBC, Igreja Batista Central, do pastor Jorge, porém faço parte da congregação Zona Sul, que se encontra no bairro de Mangabeira. Desde os 11 anos, meus irmãos, Deus ele despertou no meu coração um desejo muito grande de fazer missão. Na época eu não entendia, eu achava que era viajar no final de semana com meu pai, E eu achava o máximo e divertido, enfim. E com 13 anos eu olhei para meu pai e falei: pai, eu quero ser missionário. Meu pai quase chora de emoção. Minha mãe falou: menino, tu vai morrer de fome. Preocupação de toda mãe. Não morri de fome, estou bem, bem acima do peso, inclusive, mas... E tem sido uma caminhada maravilhosa com o Senhor durante esses anos. No ano passado, assim que eu completei 18 anos, eu iniciei minha preparação como missionário. Fui estudar na base da Jocum, em São Paulo. Jocum, para quem não conhece, é uma agência missionária que é a sigla de Jovens com uma Missão. É a maior agência missionária do mundo hoje. Hoje nós contabilizamos cerca de 20 mil missionários em todo o mundo. E eu tive o privilégio de poder viver numa base missionária. Imagina só, irmão, todo dia, pastor missionário, aula, intercessão, louvor, meditação, período de treinamento maravilhoso, Estive no estado de Roraima, Amazonas, fui até a Venezuela, conheci a fronteira ali, Pacaraima, Então, Deus te bendiga, amém. Estive ali na fronteira entre Brasil e Venezuela, vendo a situação dos irmãos, que verdadeiramente, meus irmãos, nós temos que interceder pelos povos não alcançados. E os imigrantes fazem parte desse grupo de povos não alcançados. Também estive na Guiana, e esse ano Deus mandou eu voltar. Tenho que admitir que eu não entendia muito, mas Deus mandou eu retornar para João Pessoa. E hoje eu sirvo como missionário em tempo integral na minha igreja. Eu sou missionário numa comunidade que se chama Comunidade Cachoeira. É uma comunidade que, para quem conhece ali Bahia, se encontra no Mutirão, o famoso Mário Andreasa, bem encostadinho com Alphaville. Tem uma invasão do Movimento Sem Terra ali. E é exatamente ali onde Deus tem me colocado junto com alguns irmãos.
Estamos fazendo a implantação de uma igreja lá também. Eu sei como é árduo o trabalho, né? Mas quem põe a mão no arado não olha para trás, não. Porque senão não é apto ao reino. Então nós estamos avançando, igreja. Nós estamos avançando. E é um privilégio para mim estar aqui, porque, como o pastor falou, né, eu fiz parte do PMF, Projeto Missionário de Férias, que eu vou ser bem sincero, eu lembro que Fernando mandou mensagem para o meu pai, quando ele falou, eu fiquei doido, pastor. Meu Deus, é difícil encontrar projeto missionário assim, né, nas igrejas. Eu vou, pode falar que eu vou, né, e foi um divisor de águas na minha vida, né. Foi uma confirmação do ministério que Deus ele sempre colocou no meu coração. Então, por isso, eu agradeço a Deus pela vida dessa igreja, porque mesmo sem vocês me conhecerem, a maioria não me conhece, vocês abençoaram a minha vida. Então, amém, né? Sem mais delongas, que eu já falei muito, né? Sem mais delongas, eu peço que você abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, que já foi lido aqui pela irmã, mas eu gostaria de trazer uma ministração acerca do que o Senhor tem colocado no meu coração sobre esse texto. Filipenses capítulo 2, vamos ler do verso 5 ao verso 11. Estou escutando uns barulhinhos de folhas ainda, vou aguardar um pouquinho. Diz assim a santa palavra do Senhor, a partir do verso 5. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmão, você pode inclinar sua cabeça mais uma vez, fechar os olhos. Gostaria de fazer mais uma oração. Pai querido, Pai eterno, me dirijo mais uma vez ao Teu santo nome, Deus, para Te agradecer, Senhor, por esse privilégio de estar aqui na Tua casa, com os meus irmãos, louvando, exaltando o Teu nome, Senhor, ministrando também essa palavra, Pai. Que nesse momento não seja eu falando, mas que seja o Senhor, através do Espírito Santo, ministrando a cada coração, Pai. Que assim como João Batista falou, é necessário que o Senhor cresça e que eu diminua nesse momento, Pai. Pai, acende a chama no coração do Teu povo, Senhor. Pai, essa chama que, como o Senhor ordenou em Levítico, que o fogo nunca se apague no altar, Deus. Não permita que essa chama venha se apagar nos nossos corações nunca. Pai, ministra aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja. É assim que eu oro e eu já te agradeço em fé por tudo que o Senhor irá falar essa noite. Amém. Bem, como os irmãos sabem, né, Filipenses, a igreja de Filipos ficou conhecida como a igreja missionária no período do apóstolo Paulo, né? Os irmãos aí que frequentam a escola bíblica, né? Os irmãos que acompanham as pregações, com certeza já devem ter escutado isso em algum momento. Essa igreja ela foi implantada no início da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E essa igreja ela foi responsável por manter o apóstolo Paulo, principalmente no período que ele esteve em Corinto, né? E essa igreja, né, principalmente para mim como missionário, eu falo dela com muito carinho porque ela foi uma igreja que ela entendeu a visão missionária que o apóstolo Paulo tanto, né, ensinava, instruía e que vivia, principalmente. Essa igreja, mesmo sendo uma igreja abençoada e que abençoou o apóstolo Paulo, era uma igreja que estava passando por alguns conflitos internos, né, passando por algumas divisões, digamos assim. É até interessante que a gente vê que mesmo a igreja com um excelente pastor, um homem de Deus como Paulo, né, foi implantada por ele, e com uma visão tão cristocêntrica, não quer dizer que nós somos perfeitos, irmãos. Nós falhamos, né, e como falhamos, como somos limitados, né, nós somos um vaso de barro bem limitado muitas vezes. Mas glória a Deus porque Ele colocou um tesouro em nós, chamado Espírito Santo. E glória a Deus porque eu creio que todos aqui são templo e morada do Espírito Santo, amém? E essa igreja ela estava passando por alguns conflitos internos, né, como eu disse. E por isso, o apóstolo, ele fala,
tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Quando eu vi esse texto, né, na arte que o pastor Messias havia enviado, né, no meu WhatsApp, eu fui meditar, né, um pouco, fui fazer um estudo, e eu olhei assim, eu falei, meu Deus, eu nunca tinha parado para analisar esse texto de uma forma missiológica, de uma forma, né, de um ponto de vista missionário. A gente lê e relê muito esse texto, a gente repete muito, mas eu nunca tinha feito essa avaliação de um ponto de vista missionário. Procurei meu professor Gil Delânio, acho que os irmãos aqui conhecem, ele é meu tutor na teologia, e eu perguntei a ele se dava para fazer um sermão temático, né, com um caráter missiológico nesse texto. E ele falou, dá. Então eu falei, vou estudar e vou trazer para a igreja, porque é isso que o Senhor tem colocado no meu coração. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. O nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus e o Espírito Santo, eles têm, né, a Trindade tem, como uma de suas principais características, ser missionário. Vocês sabiam disso? Eu costumo dizer, e eu já escutei muito isso dentro desse campo missionário maravilhoso que eu vivo, que o maior missionário de hoje, sabe como é o nome dele? Espírito Santo, meus irmãos. Muitas vezes, né, falando como missionário, eu olhava para outro missionário e falava assim, fulano, eu estou me sentindo preso aqui, a gente tem que sair, vamos vamos numa praça, vamos fazer alguma coisa, e a gente cai naquele ativismo de tenho que fazer, sendo que, meu irmão, nós não fazemos nada de verdade. Quem faz é o Senhor através de nós. Imagine só, não sei se, creio que os irmãos já viram isso, quando existem relatos, se você for olhar na plataforma e no canal do YouTube do Portas Abertas, por exemplo, quando você vê um muçulmano, né, dizendo que se converteu porque Jesus apareceu para ele, em sonho, enfim, de formas miraculosas. Precisou um missionário chegar lá? Não, mas o Espírito Santo está fazendo mover. O Espírito Santo está trabalhando no mundo. Sabe por quê, meus irmãos? Nós lemos aqui, para que ao nome de Jesus, todo joelho, todo é todo, viu? Não é só alguns não. Todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O maior missionário de hoje, meu irmão, é o Espírito Santo. Isso não anula a nossa responsabilidade. Como já foi bem falado aqui algumas vezes, né, durante a ministração do louvor, meu irmão, todos nós somos missionários. Todos nós, sem exceção. Às vezes você é um missionário, talvez trabalha no escritório, mas você é um missionário. Trabalha no escritório, mas você é missionário. Às vezes você é um missionário que foi colocado na escola, é missionário. Alguns mais doidos e perturbados foram chamados para a missão em tempo integral. Com alguns, viu? Alguns, como foi o meu caso. Mas todos nós, sem exceção, somos missionários. Porque nós somos uma nação santa, o nosso povo é um povo de sacerdote, meus irmãos. Não quer dizer que todos tinham a função sacerdotal, ungidas, não quer dizer isso, mas quer dizer que todos tinham a responsabilidade sacerdotal. E por isso que eu afirmo, biblicamente, que todos nós somos missionários. Talvez a gente não esteja sendo enviado para um país perseguido nesse momento. Mas talvez a gente esteja sendo enviado para o plano de vida. Talvez nós, né, o Senhor tem movimentado a sua igreja para isso. Então, crave bem essa verdade no seu coração, irmão. Crave bem essa verdade no seu coração. A história da humanidade mostra essa atitude de Gênesis a Apocalipse. Essa atitude do nosso Senhor. Essa atitude de Deus, essa atitude de Jesus, essa atitude do Espírito Santo. De Gênesis a Apocalipse. A história de Deus, a história da missão de Deus é uma só, meu irmão. Não ache que quando o pecado entrou no mundo, Deus foi pego de surpresa. Deus, ele sempre teve um propósito muito bem estabelecido. Sabe qual é? Não precisa abrir, mas Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão, né? A gente sabe esse texto decorado, né?
Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. No verso 3, o Senhor fala a Abraão, para que através de você, todas as famílias da terra sejam abençoadas. Através de quem, gente? Através de você. Ah, Mateus, mas era Velho Testamento, era só ali com o povo de Israel. Não, meu irmão. Deus, ele criou a nação de Israel justamente para ser um reflexo do Senhor para as outras nações. Se você for olhar no mapa, né, a posição do país de Israel é estrategicamente assim no centro da Europa, basicamente. Então, o propósito do Senhor, nos chamando para fazer parte do seu povo, chamando a Abraão desde o princípio, sempre foi essa. Nos chamou para abençoar todas as nações da terra. Ei, meu irmão, deixa eu lhe dizer, Deus lhe chamou, menino, homem ou mulher, para abençoar todas as nações da terra. Para abençoar todas as etnias. Para abençoar todos os povos. Olha, a gente sempre fala, né, sobre povos não alcançados. Nós encontramos todos os povos não alcançados dentro do nosso estado, meu irmão. Dentro da nossa cidade nós encontramos. Deus nos chamou para abençoar todas as nações, todas as etnias, todos os povos. Eu falei de Gênesis a Apocalipse porque, enquanto no princípio de tudo a gente vê Deus chamando Noé, Deus chamando Abraão, quando a gente chega em Apocalipse, capítulo 5, verso 9, nós encontramos exatamente a mesma coisa. Compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. É o que eu sempre falo, todo é todo, meu irmão. Todo é todo. Não é alguns, não. A vontade do Senhor é que através de nós, através do seu povo, através da sua igreja, que foi comprada pelo seu sangue, nós, quase que eu conjuguei o verbo errado agora, né? Mas que nós possamos ir a todos os 4 cantos dessa terra, a todos os 4 cantos do bairro de Tibiri, do bairro de Tibiri, da cidade de João Pessoa, da região metropolitana de João Pessoa, do estado da Paraíba, do Brasil e do mundo. É através de você, meu irmão. É através de você. Olha, compartilhando aqui um testemunho pessoal, no dia 8 de outubro, a igreja que eu faço parte vai estar enviando um missionário para a Somália. Somália, que para quem não conhece, é o 3º país mais perseguido do mundo. Meu irmão, nós somos uma igreja com 80 membros. 80 membros. A IBC Zona Sul é uma igreja com 80 membros. A olhos humanos é impossível. A olhos humanos é impossível. 5 pães e 2 peixes alimentar uma multidão. É impossível. Mas o Senhor, a partir de nós, quer abençoar, meu irmão, todas as nações. Quem faz é Ele. Nós só precisamos nos dispor. Muitas vezes eu olho assim para o meu pai, né, para o meu pastor, e eu falo assim, painho, olha que loucura. Uma igreja com 80 membros, enviando um missionário para o continente africano, para o 3º país mais perseguido do mundo. Eu vou ser bem sincero com o senhor, eu acho que eu não tenho essa fé toda, não. Eu vou ser bem sincero com o senhor, eu não acredito como é que isso aconteceu. Como isso aconteceu? E meu pai sempre fala, filho, Deus não está perguntando o que a gente não tem, não. Ele está perguntando o que a gente tem. Use isso para a minha glória. Use isso para abençoar todas as nações. Deus quer lhe usar, meu irmão. Isso que eu estou falando é ter a mesma atitude de Cristo. Porque a gente está vendo que desde o princípio do mundo, desde o princípio de todas as coisas, quando Ele separou um povo para si, foi com esse intuito, meu irmão. Abençoar todas as nações. Foi isso que o nosso Senhor Jesus fez. Quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele morreu para que através do seu sangue fosse comprado para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação, meu irmão. Então, a partir do momento que nós entendemos isso, como igreja, como missionários, como cristãos, e nós fazemos missões, indo, orando e contribuindo,
nós estamos tendo a mesma atitude de Cristo Jesus. Nós estamos tendo a mesma atitude que Cristo Jesus. Existe uma frase muito famosa de um missionário que viveu muitos anos atrás, chamado David Livingstone, que ele fala: Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Enviou, literalmente. Enviou, Colossenses 1, enviou ele. Se esvaziou para ser missionário. Meu irmão, Deus tem algo tão precioso para o seu povo. Deus tem algo tão precioso para nós. Como eu disse no início, nós temos esse tesouro como em vasos de barro. Nós não somos nada de fato, mas o Senhor é tudo. Nós não temos nada de fato, mas com o Senhor nós temos tudo. E Ele quer nos usar, irmão. Ele quer nos usar. Deus quer usar a sua vida. Aonde Ele lhe colocou. Se Ele lhe colocou aqui nessa igreja, meu irmão, e a igreja, como já eu conheço, um trabalho muito sério, um trabalho missionário muito relevante. Se Deus lhe colocou aqui, meu irmão, é porque Ele quer lhe usar nesses projetos missionários. Não pense que eu estou falando e você está aqui, acho que é para o irmão de trás, acho que é para o irmão do lado. Olhe para o irmão do seu lado e fale isso. Não, é para você. Se Deus lhe trouxe até aqui, se Deus lhe trouxe para esse rebanho maravilhoso, é porque Deus Ele quer lhe usar para abençoar todas as nações. Todas as nações. Isso é maravilhoso. Nós vemos de Gênesis a Apocalipse uma atitude única do nosso Senhor, que se apresenta como uma característica de Deus. Deus é missionário. O nosso Deus, Ele é missionário. Esse é o tema da minha mensagem hoje. O Deus missionário. Sabe, quando nós olhamos para toda a história da Bíblia, e eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, eu sempre gosto de, sempre que possível, estar folheando ela durante a ministração. E ainda mais porque nós temos o privilégio de ter uma Bíblia traduzida na versão que a gente quer. A gente pode ler no momento que quer. Isso não é uma realidade para quase 50% da população mundial, meus irmãos. Que não podem pegar a Bíblia na China, por exemplo, Coreia do Norte, Afeganistão, Nigéria, enfim, diversos países perseguidos, eles não podem pegar a Bíblia e ficar aqui, folheando, lendo quando quer, como quer, aonde quiser. Então, por favor, deixe a sua Bíblia aberta que nós vamos discorrer ainda sobre esse tema, o nosso Deus missionário. Na história da Bíblia, nós vemos diversos exemplos de pessoas que possuíram a mesma atitude que Cristo. O mais conhecido, com certeza, e que toda vez que a gente fala de missão, a gente acaba falando dele, foi o apóstolo Paulo, meu irmão. O apóstolo Paulo, em determinados momentos, ele falou, preste bem atenção, sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. A gente costuma sempre falar, que o apóstolo Paulo foi o maior missionário da história da igreja. Sabe por que ele foi o maior missionário da história da igreja? Porque ele imitou Jesus. Porque ele teve a mesma atitude que Cristo Jesus. E meu irmão, eu gostaria que você fizesse essa autoanálise, essa pergunta retórica aí para você. Eu vou lançar. Será que nós estamos tendo a mesma atitude que Cristo Jesus? Na escola, na faculdade, no trabalho, em casa, nos nossos familiares que não conhecem a Jesus, que não são convertidos. Será que nós estamos tendo a mesma atitude que Cristo Jesus? Que atitude é essa? Atitude missionária. Atitude de abençoar. Será que nós estamos tendo, meu irmão? O apóstolo Paulo, como eu disse, é impossível a gente não falar de missão e não falar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, se você quiser abrir, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 15, ele diz assim, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 15. Por vocês, de boa vontade, me desgastarei e gastarei tudo o que eu tenho, embora pareça que quanto mais eu os ame, menos vocês me amam. Um pouco antes ele fala a famosa frase,
Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Alguns versos antes. Meu irmão, olha só que frase tremenda que o apóstolo Paulo, ele fala aqui, que está escrito, que está registrado. Por vocês, de boa vontade, porque eu quero, de boa vontade, eu me desgastarei e gastarei tudo que eu tenho. Sabe por que o apóstolo Paulo, ele teve essa ousadia de falar isso, meu irmão? Sabe por quê? Porque ele tinha a mesma atitude de Cristo. Porque ele imitou Jesus. Em outro momento, se você for lá para Atos capítulo 20, verso 24, não precisa abrir, né? É o meu texto favorito da Bíblia, que eu faço questão de sempre falar. O apóstolo Paulo, ele fala: em nada tenho a minha vida como preciosa, a não ser cumprir o ministério que foi me dado por Cristo Jesus. Irmão, como ele pode falar isso? Como ele tem coragem? Como ele consegue falar isso? Como? Eu vou ser bem sério, eu olho assim, eu só consigo imaginar que talvez ele fosse louco. Se viver o evangelho for loucura, certamente ele era o mais louco. Meu irmão, ele viveu o evangelho, imitando a Jesus. Ele foi imitador de Cristo. E o mais interessante disso tudo é porque agora ele nos fala: sede meus imitadores também, assim como eu imito a Cristo. Ele faz esse convite para nós. Olha, me imitem ao Senhor Jesus, para que através de vocês, todos os povos sejam abençoados. Para que através de vocês, Tibiri seja abençoado. Para que através de vocês, toda a congregação seja abençoado. Olha, a gente não pode esperar que, muitas vezes se tem essa mentalidade de que o pastor tem que fazer tudo, né? Que aquele líder específico, só ele prega, só ele fala. Não, eu não prego, eu não falo. Não, meu irmão, é você, é com você que Deus quer trabalhar. Eu achei muito interessante, né, que enquanto a irmã ministrava aqui o louvor, né, falando sobre a história da multiplicação, eu estava ali sentado e Deus me trazia à memória o exemplo de Moisés, por exemplo. Quando Deus chama Moisés e Moisés fala: Senhor, eu não sei falar, eu sou gago, eu me enrolo para falar, eu perco a linha do pensamento falando, enfim. Que isso já foi uma coisa que eu já falei muito e que eu tenho certeza que muitos aqui falam. Senhor, eu não sei falar. E Deus olha para Moisés e fala: o que você tem nas suas mãos? O que você tem nas suas mãos? Um cajado. Tem um cajado, Senhor. Pronto. Estenda a tua mão. E quando Moisés estende, o cajado se torna uma serpente. Sabe o que Deus está nos ensinando, meu irmão? É que Deus, ele quer te usar para abençoar todas as nações com o que você já tem. Com o que você já é. Deus, ele quer te usar, meu irmão. Deus, ele quer que você tenha a mesma atitude que Cristo Jesus. Ele está, essa noite, eu estou repetindo isso, não é porque eu gosto de repetir as coisas não, meu irmão. Mas é porque isso ficou muito, muito forte ao meu coração enquanto eu estudava sobre esse texto. Que é uma coisa que a igreja esqueceu, a igreja no sentido geral. Né? Ano passado eu fiz algumas viagens, esse ano também. E por isso que eu falei que para mim era um motivo de muita honra estar sendo chamado para a abertura de um mês de missões, porque isso é algo esquecido pelas igrejas. É difícil você encontrar agora um mês de missões na igreja. Muito difícil. A igreja está em outra visão agora, parece que a igreja tem outro foco. Satanás conseguiu fazer com que a vontade dele fosse feita. Há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, a gente fala que as missões estavam na sua época de ouro, né? Ali, década de 80, 70, avivamento, igrejas pentecostais, enfim. E a gente foi vendo que com o decorrer dos anos, foi se esfriando. Eu conheço crentes, assim, crentes de nascença, né, que a gente fala, que nasceu dentro da igreja, que nunca evangelizaram, meu irmão. Eu conheço crentes
que passa a vida toda estudando numa escola só, né? Chega no terceiro ano do ensino médio e a pessoa, e tu é crente, é? Tu é crente? Acho que é a pior pergunta, né, para você se ouvir quando você é um adolescente. Tu é crente? Ou quando você está lá no seu local de trabalho, e aí a pessoa está conversando com você, não, é porque eu vou para a igreja, não sei o quê. Tu é crente, é? Meu irmão, nós precisamos voltar a esse primeiro amor. Nós precisamos voltar. O tema é acende a chama. Sabe por que o tema é acende a chama? Porque se precisa acender, é porque tinha alguma coisa apagada. E eu não estou aqui falando, acusando ou julgando, porque, meu irmão, você não tem noção da alegria que eu estou aqui. Sei que hoje também, eu vi lá no Instagram, né, aniversário de ministério do pastor, abertura do culto de missões, e que honra eu tenho de estar aqui ministrando a palavra, falando sobre missão, falando sobre o nosso Deus missionário. Meu irmão, não existe coincidência, não existe acaso, o cristão não acredita nisso. Se você está aqui nessa igreja, no mês de missões, é porque Deus ele quer fazer algo grandioso através de você. Através de você. Você pode falar como Moisés, né? Missionário Mateus, eu não sei falar. Eu pego um microfone, parece que eu tenho uma alergia ao microfone, eu não consigo nem orar, nem falar, nem nada. Certo, mas o que Deus te deu? Deus te deu uma profissão? Pronto. Use essa profissão para glorificar a Deus e para testemunhar Cristo Jesus na vida dos colegas de trabalho. O que Deus te deu? Não, Deus me colocou numa faculdade. Pense num lugar terrível, Jesus. Está precisando mesmo de missionário lá, viu? Está precisando. Deus me colocou numa faculdade, minha irmã, meu irmão. Pronto. É isso que Deus te deu, é isso que você tem. Vai lá e testemunha. Deus ele só quer disponibilidade. Disponibilidade. Sabe, muitas vezes a gente acha que evangelizar, fazer missão é algo mirabolante que só alguns conseguem, né? Só alguns conseguem evangelizar. Mas na verdade esse é um chamado comum para todo o povo de Deus, meus irmãos. A igreja foi chamada para ser testemunha de Cristo. A gente lê em Atos capítulo 1, né, verso 8, que nós recebemos esse poder, nós recebemos o Espírito Santo, porque todos aqui são templo e morada do Espírito Santo, amém? Pronto. Nós recebemos esse poder para ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, se você recebeu o Espírito Santo desde a sua conversão, se você recebeu esse poder, se você foi capacitado por essa dinamite, literalmente, essa força de explosão que é o Evangelho, pronto, você tem que testemunhar. Você é uma testemunha de Cristo Jesus. Em 2022, você é uma testemunha de Cristo Jesus. Você é testemunha, meu irmão. Nós precisamos ser imitadores de Cristo Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de evangelismo. Jesus é o nosso maior exemplo de missionário. Jesus é o nosso padrão. Muitas vezes, quando eu vou dar aula de evangelismo, pastor, eu gosto muito de usar o texto da mulher samaritana. Porque a gente vê Jesus evangelizando, pedindo água para beber. Simples assim. Jesus com sede, cansado da viagem. Obviamente, né, tem toda a soberania de Deus envolvendo essa história, mas me dá água de beber? Moça, com licença, você pode me dar um copo de água? Foi isso que Jesus fez. E quando eles têm esse encontro com essa mulher, e a mulher samaritana, na verdade, é achada por Jesus, e ela reconhece que ele é o Messias. Se você continuar lendo até o final do capítulo, você vai ver que essa mulher virou a missionária da Samaria. Por onde ela passava, ela falava sobre o Messias, que o Messias chegou. Meu irmão, assim como na história da humanidade, a gente divide em antes de Cristo e depois de Cristo, a nossa história pessoal também é dividida da mesma forma. Eu era um Mateus antes de Cristo. Agora, depois de Cristo,
eu me tornei testemunha do meu Senhor. Quantos aqui são testemunha de Jesus, meus irmãos? Pronto, eu vi um monte de gente levantando a mão, viu, pastor Messias? Vi um monte de gente levantando a mão. Saiba que você não levantou a mão para mim, não. Você levantou a mão para Deus. Eu vou logo dizendo, Deus lhe chamou para ser testemunha, meu irmão. E o que não falta é oportunidade para nós testemunharmos. Para você ser testemunha, não falta oportunidade. Seja na sua Jerusalém, seja na sua Judéia, seja na sua Samaria, ou seja até os confins da terra, se Deus quiser lhe levar até lá. Não falta oportunidade para você ser testemunha, para eu ser testemunha. Não falta, não falta. O apóstolo Paulo, eu li alguns instantes atrás, você olha para as afirmações desse homem e você acha loucura. E a olhos humanos, de fato, é loucura. Mas o que esse homem viveu foi nada mais, nada menos do que... Ele foi um pequeno Cristo, de fato. Ele foi uma imitação de Jesus. Ele imitou, à risca, o que Jesus fez. E enquanto eu meditava tudo nisso, eu me lembrei de uma história de um missionário muito conhecido dentro da Jocum. Missionário gosta, viu, de contar história? Espero que os irmãos gostem, também. Mas um missionário que se chama Daniel Banauá. A gente chama ele assim porque ele passou 15 anos vivendo numa tribo indígena da etnia Banauá. Então a gente chama ele de Daniel Banauá. Ele é lá da Jocum, no Acre, lá, bem distante daqui. E tem uma história envolvendo esse homem que é tremenda. Esse homem ele foi chamado para viver numa tribo indígena. E ele falou, eis-me aqui, Senhor. O Senhor quer que eu vá? Eu vou. Imagine só, você sair do seu conforto da sua casa, desse mundo super globalizado, tecnológico, cheio de conforto, e você ir morar no meio de uma tribo indígena. Deus chamou esse homem para isso. E ele foi. Ele se casou e ele foi morar nessa tribo. E durante 15 anos, ele morou nessa tribo, e nos primeiros 14 anos, ninguém se converteu. Ele chegou, passou por um período de treinamento para aprender um pouco da língua, até para poder fazer a tradução também do Novo Testamento. E durante 14 anos, ninguém se convertia. Pense nos indígenas com coração duro, era aquele povo. Não se convertia. Ele conta no testemunho dele, ele conta esse testemunho nas aulas que a gente faz na Jocum, que teve um dia que uma menina foi picada por uma arraia. Para quem não sabe, realmente lá no Amazonas, para o norte do país, meu Deus, eu morria de medo, viu? Eu entrava no rio já, chutando assim para ver se tinha arraia, porque quando uma arraia dá uma ferroada em você, é 24 horas de dor insuportável direto. E até você chegar numa unidade de atendimento, você vai estar já chorando há muito tempo. E aconteceu durante esses anos que uma jovem foi picada por uma arraia. E aquela correria e aquele sofrimento, o missionário chegou, movido pelo Espírito Santo, e ele disse que ia orar pela menina, para que ela fosse curada. Ele orou pela menina e a menina foi curada, instantaneamente. Deus tirou toda a dor daquela menina. Aí você está escutando essa história e pensou, meu Deus, é agora, todo mundo se converteu, foi quase um Pentecostes. Não aconteceu nada disso, meu irmão. A menina foi curada e os indígenas acharam que ele era um feiticeiro e nada aconteceu. Ninguém se converteu. Porém, quando ele completou 14 anos, aconteceu uma situação ainda pior. A sua própria esposa, a esposa do missionário Daniel, foi picada por uma jararaca. E no norte, os indígenas principalmente, eles falam, se você for picado por uma jararaca, adeus, tchau, pode se despedir que até ir para um barco, chegar na capital, horas e horas de viagem, não tem como escapar. E aconteceu que a esposa do missionário foi picada. E os indígenas, naquele desespero, os indígenas dessa etnia, eles têm um costume de toda vez que uma pessoa é picada por essa cobra, eles isolam da comunidade.
Então pegaram, isolaram ela, trancaram ela e esperaram, né, que ela morresse. Literalmente, é isso que eles fazem com quem é picado. O missionário Daniel chegou, colocou as mãos sobre o barraquinho que ela estava isolada. E ele falou para o tuiçá da comunidade, né, o pajé da comunidade: eu vou orar pela minha esposa e ela não vai morrer. E aí você vai ver que o meu Deus, ele é verdadeiro. Ele colocou as mãos, orou, e os indígenas ficaram do lado de fora esperando. Ela vai morrer, é certeza que ela vai morrer. Ela vai morrer, é certeza. E foram se passando as horas e a mulher não morria. E foram se passando as horas e chegou a noite e nada. E a mulher do missionário falava: eu não estou sentindo nada. E os indígenas começaram a ficar perplexos com isso. Começaram a ficar sem entender. E o pajé, né, o tuiçá da comunidade, dessa tribo, ele foi até um missionário para entender o que tinha acontecido, por que aquela mulher não tinha morrido. E ele falou para o tuiçá: tudo isso que eu venho falando para vocês, que eu venho ensinando a vocês nesses últimos 14 anos, é verdadeiro. O Senhor é real. E naquele momento, esse pajé, ele se converte ao Senhor Jesus. Para quem trabalha com missão transcultural em povos indígenas, sabe que se você ganhar o pajé, você ganha a comunidade, né? É obrigatório, literalmente, né? E aquela comunidade, ela, no 15º ano, ela foi ganhada, comprada para Jesus. Alguns anos depois, você vai entender porque que eu estou contando essa história, mas alguns anos depois, né, o missionário completou seus 15 anos, voltou para Boa Vista não, voltou para o Acre, enfim. Voltou para a base e ele falou: aquela tribo foi convertida, mas precisa que seja feito um trabalho de discipulado, né? Precisa de discipulado. E aí a Jocum enviou um grupo de 15 missionários para passar alguns meses lá, nessa tribo. Meu irmão, chegando lá, os missionários querendo ensinar sobre Jesus e o que Jesus fez, quem Jesus é. E os indígenas olhavam para ele e falaram: Jesus é assim? Jesus fez isso? Jesus curou? Jesus libertou? Jesus fez milagre? Ele morou aqui com a gente 15 anos. Ele morou aqui com a gente 15 anos. Você está entendendo? Qual é a nossa missão? Para que o Senhor nos chamou? Será que as pessoas que vivem ao seu redor estão olhando para você e falando: tem muito crente por aí que só misericórdia, agora fulaninho é um homem de Deus. Eu nem sou crente, mas aquele ali é um homem de Deus. Aquela ali é uma mulher de Deus. Eu olho para a história desse missionário, né? Eu fiquei de queixo caído quando eu escutei essa história, como os irmãos aqui, muitos estão. E você vê que o que foi que ele fez? Ele pregou um sermão expositivo de 3 pontos para os indígenas? Não foi isso que ele fez. Ele simplesmente amou. Ele simplesmente teve uma atitude como Cristo Jesus. Simplesmente isso. Meu irmão, Deus está lhe chamando para isso. Deus está lhe chamando para você ser um cristão, para você ser um pequeno Cristo, para você ser luz do mundo. Vós sois a luz do mundo, Mateus 5,14. Você é sal da terra. Deus lhe chamou para isso, meu irmão. Deus não lhe chamou para passar a vida toda só vindo para a igreja, sentando nessas cadeiras confortáveis, nesse ar-condicionado maravilhoso, e estar aqui satisfeito não, meu irmão. Se Deus tem colocado algo na liderança na igreja, projetos missionários para a igreja, é porque Deus quer que você se envolva, Deus quer que você participe, indo, contribuindo e orando. Indo, contribuindo e orando. Não escolha só um e pronto, fiz meu papel como cristão. Não, você não pode se conformar não, meu irmão. Quanto mais você puder se gastar, se desgastar, de boa vontade, faça isso. Sabe por quê? Porque o nosso Jesus fez isso, por mim e por você.
O nosso Jesus fez isso por mim e por você, meu irmão. Você precisa de mais o quê? Motivação melhor do que essa? Melhor do que Cristo Jesus, que se esvaziou, se fez homem, se fez carne, que tomou sobre si o pecado de toda a humanidade. Você quer mais o quê? Olha esse exemplo. Eu não sei você, mas eu vendo tudo isso, eu lendo tudo isso, e tudo isso que o Espírito Santo vai ministrando ao meu coração e ao seu coração, eu não consigo ficar parado. Eu não consigo me conformar. Eu não consigo ficar só sentado, né? Na minha igreja os cultos é quarta e domingo. Pronto, eu não consigo ficar só quarta e domingo, vindo, sentando, voltando para minha casa e vivendo a vida como se nada tivesse acontecido. Meu irmão, algo grandioso aconteceu na sua vida. Você foi encontrado por Jesus, meu irmão. E seguindo o exemplo dele, agora nós, como povo de Deus, nós vamos, por aí, vamos sair das quatro paredes e vamos ser testemunhas de Cristo Jesus. Sabe, como eu já venho falando aqui, Deus ele nos chama para ser testemunhas. Em Atos capítulo 1, verso 8, que eu já até citei aqui, diz assim, Atos capítulo 1, verso 8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Quando a gente faz uma análise do texto no original, não sou bom no grego, já vou logo dizendo, mas eu sei, pelo meu dicionário bíblico, que esse poder, que esse Espírito Santo é dinamis, e eu sei que também o testemunha é mártire. E quando eu estava meditando em tudo isso, Deus ele falou algo muito sério ao meu coração, que eu gostaria de compartilhar com vocês, acerca desse texto, e que tem tudo a ver com esse tema que a gente está falando. Vocês receberão o poder, vocês receberão o Espírito Santo, que desceu sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Meu irmão, a evidência de que você recebeu o Espírito Santo, a evidência de que você de fato foi achado pelo Senhor, é você testemunhar. É impossível você não receber o Espírito Santo e você não querer testemunhar. É impossível. Não dá para você ser testemunha sem o Espírito Santo. E não dá para você ser templo e morada do Espírito Santo sem ser testemunha. É impossível, meu irmão. Impossível. Então, se você, como todos aqui levantaram a mão quando eu perguntei se você é templo e morada do Espírito Santo, se você levantou a mão, meu irmão, é porque Deus ele quer lhe tirar das quatro paredes, na sua casa, no seu trabalho, e Ele quer lhe levar como uma testemunha. Ele quer lhe levar como uma testemunha. Ele colocou esse poder, Ele nos capacitou com o seu Espírito Santo. Você não precisa mais de nada. Você só precisa apenas se dispor. Você só precisa se dispor. Sabe, tem um pastor que já morreu há alguns anos atrás, né, um pastor canadense que ficou muito conhecido porque ele era muito criticado porque diziam que ele só falava sobre missão. O nome desse pastor foi Oswald Smith, um pastor canadense. E ele tinha uma frase que assim, é muito chocante para nós cristãos. Ele dizia assim: se um cristão não está preocupado com a evangelização, nem com as missões mundiais, muito provavelmente esse cristão nunca se converteu. Eu estou vendo umas caretas aqui. Meu irmão, é chocante essa frase. Eu li isso daqui, dei 2 passos para trás, quase caí, né? Mas olha como isso é sério, meu irmão. Sabe por que essa frase é verdadeira? Porque como nós vemos aqui, é impossível você não receber o Espírito Santo e você não sair por Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra, testemunhando sobre Jesus, meu irmão. Talvez você esteja escutando isso e você esteja pensando assim: meu Deus, e agora, o que eu faço? Meu irmão, clame ao Senhor, ore ao Senhor. Senhor, coloca amor no meu coração por vidas. Senhor, coloca amor no meu coração por almas. Senhor, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei orar direito, assim bonito, como
O pastor ora, eu não sei. Mas, Senhor, coloca amor por vida no meu coração. Eu quero ir levar uma cesta básica. Eu quero ir ajudar os irmãos lá na obra. Eu quero ir levar copo de água no semáforo e falar que Jesus é a água da vida eterna. Não sei. Mas você precisa ir. Eu não sei como, mas você precisa ir. Jesus, ele nos chama para ser embaixadores do reino dele. Jesus, ele nos chama, e a partir do momento que ele nos chamou, nós nos tornamos cooperadores do seu reino. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão. Cooperadores do reino de Cristo Jesus. Você é um membro ativo desse corpo. Você é um membro ativo. Ó. A gente não sempre usa essa ilustração, que nós somos o corpo de Cristo, tendo o Senhor como nossa cabeça. Um corpo, um membro desse corpo que está paralisado, é amputado. Um membro desse corpo que está estagnado e que não quer sair da inércia, precisa ser amputado. Meus irmãos, eu falo tudo isso porque, eu vi o quanto eu estava falhando nisso. Eu, como missionário, o quanto eu estava falhando com isso. Nós, como igreja, nós temos falhado muitas vezes, irmãos. Eu falo por mim, eu falo como igreja do Senhor também, Nós somos igreja. Eu falo como missionário, nós temos falhado na missão do Senhor. Eu costumo dizer, e eu acho que eu falei isso aqui na última vez que eu preguei aqui, esse ano ainda, que o Senhor, ele nos chamou para uma grande comissão. Mateus 28, Marcos capítulo 16. E se nós não cumprirmos com essa grande comissão, sabe o que é que isso se torna na nossa vida, gente? Uma grande omissão. Omissão. E nós não podemos permitir que isso aconteça em nossas vidas. Já caminhando para o final, nós entendemos que ter a mesma atitude que Cristo Jesus é ser missionário. Nós entendemos que se nós não estamos obedecendo a essa grande comissão é porque nós somos omissos. E Deus não se agrada da omissão do seu povo. Quando o povo estava se omitindo, vem o Império Babilônico. Quando o povo estava se omitindo, se afastando dos caminhos de Deus, vem o Império Medo-Persa. Irmão, nós não podemos ser omissos. Nós temos que obedecer às ordenanças do Senhor e ir por todo mundo. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazendo discípulos de todas as nações. Ensinando-os a observar todas as coisas que Cristo nos instruiu. Nós precisamos ir, meus irmãos. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, vou até fechar a Bíblia para parar de falar, Em Gênesis capítulo 1, verso 26, fala que o Senhor criou o homem e a mulher sendo a sua imagem e semelhança. Quantos aqui creem nisso, nessa verdade bíblica? Nós somos criados para ser imagem e semelhança do Senhor. E o plano de Deus não mudou, gente. Não mudou. Nós precisamos, urgentemente, voltar a essa imagem e semelhança. Como é que a gente vai voltar a essa imagem e semelhança? Tendo a mesma atitude que Cristo Jesus. Tendo a mesma atitude que Cristo Jesus. Não se ache que, Mateus, comigo não vai acontecer. Mateus, eu não consigo, eu não posso. Seja disponível. Moisés foi disponível ao Senhor. Davi foi disponível ao Senhor. Jeremias foi disponível ao Senhor. E todos os homens e mulheres anônimos na história da humanidade que serviram ao Senhor até a sua morte, simplesmente foram disponíveis ao Senhor. Você não está aqui à toa. Você não está nesse culto de domingo iniciando o mês de missões à toa, meu irmão. Deus, ele quer fazer através da sua vida. Deus, ele quer lhe usar para abençoar todas as nações. Não esqueça isso. Não permita que essa chama se apague. Quando eu vi esse tema aqui, eu lembrei do texto de Levítico. E o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Que essa seja a nossa oração como igreja. O fogo não pode apagar em nosso coração. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a igreja. Que Deus abençoe a todos. Chamar o pastor Evandi, por favor.
Irmãos, quantos foram abençoados nessa noite? Amém, glória a Deus, né? Por isso, a glória de tudo isso, da palavra de Deus, né, que transforma os nossos corações, é nós vermos um jovem, né? Mateus, eu cheguei junto dele, eu nem lembrei dele na hora, porque ele disse que a mãe dele pensou que ele ia ficar com fome, o bichinho, né? Mas foi o contrário. E quando a gente iniciou os trabalhos, né, Mateus era bem magrinho, um bichinho, né? E simples dessa maneira. E isso já chamava atenção, né? Quando o pai dele falou que ele queria ir. O Espírito de Deus inquietou ele para ir para Puxinanã. E ele foi várias vezes. E o que a gente fica olhando é o que Deus faz, irmãos. Né? Porque é um jovem que, claro, seu pai podia dar todas as condições para ele estudar e escolher a profissão que ele quisesse, não é? Mas o Espírito de Deus separou ele no ventre da sua mãe, não é? E que nós possamos ser assim. Por quê? Porque o Senhor mesmo diz claramente na sua palavra, no capítulo 6, que a gente não deve estar preocupado com coisa alguma. Quando a gente se preocupa com o Senhor, com as coisas de Deus, Ele cuida da nossa vida. Cuida da nossa profissão, cuida da nossa saúde, cuida da nossa casa, cuida de tudo. Então, nós ficamos surpresos com isso. Que Deus abençoe, que nós pais possamos ensinar os nossos filhos a buscarem o Senhor, a serem missionários, porque Deus vai dar tudo para eles. Hoje eu dizia aqui na feijoada que não se preocupem com os filhos de vocês, com o que Deus vai fazer, com a profissão deles. Não, Deus vai cuidar dos nossos filhos. Deus vai cuidar dos nossos filhos. Mas que coloquemos o Senhor em primeiro lugar da nossa vida. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz em Mateus 13:38. Ele vai dizer o seguinte, que o campo é o mundo. Quando ele está falando da semente, ele diz que o campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. É o que Deus olha para você e para mim e diz que nós somos a boa semente para o mundo. Olha que coisa linda, né? Que Deus nos abençoe, irmãos. Quero agradecer aqui a todo o Ministério de Casais, na liderança do EDG, e todos os irmãos que contribuíram para a feijoada. Essa feijoada, a maioria foi doado e os irmãos que doaram pagaram. Isso é missão, não é? Esse dinheiro vai ser revertido todo para o encontro de casais com Cristo, para que a gente possa evangelizar muitos e muitos casais para Cristo. Falar do amor de Deus para eles. Evangelizar. Estar cuidando dessas famílias todinhas que Deus vai colocar nas nossas mãos. E Deus conta com você. Deus conta comigo. Para que a gente possa estar junto. Orando, contribuindo e indo. Não é? Para que a gente possa ganhar muitas vidas. Vocês estão olhando para um pastor que hoje está fazendo, aliás, dia 7 de setembro, quarta-feira, eu estarei fazendo 24 anos de ministério pastoral. E foi, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Glória a Deus, glória a Deus. A honra e a glória é dele. E hoje eu pude ver na minha vida que eu deixei tudo. Deus tirou, foi tirando meu coração, as coisas da vida, foi tirando até o emprego que Deus tinha, um excelente, uma empresa maravilhosa. Eu vivia muito bem, minha esposa também, assim, financeiramente. Deus tirou tudo aquilo do meu coração. Pode vir 200 empregos daquele que eu não quero mais. Eu quero é cuidar do reino de Deus. E Jesus, como disse Policarpo, eu faço as minhas palavras mesmo de Policarpo. São 24 anos de ministério pastoral e o Senhor nunca me decepcionou. Nunca me decepcionou. Pelo contrário, Deus tem me abençoado, me dado uma esposa linda, maravilhosa, não é? Ela está nos assistindo, não está aqui, né? Eu estou meio abilolado esses dias que ela viajou hoje com a Gabriela. Quando ela viaja, eu fico meio abilolado em casa assim. Até atrasado eu cheguei hoje, porque eu fico meio
Cadê Múcia? Cadê Múcia dela? I love you. Os filhos. E foi através da igreja que Jesus mudou a minha vida. Eu só estou aqui, irmãos, porque do jeito que vocês investiram na vida desse menino, não é, e de tantos outros, dos pastores, pastor Eliana aqui, quantos pastores a igreja tem? Quantas vidas e famílias foram alcançadas? Então, obrigado a toda a igreja pelo investimento que fizeram hoje para que o SCC possa acontecer. Agradecer o pastor Jorge, manda um abraço, pastor Jorge, viu, Mateus? Seu pai, não é? E que Deus abençoe vocês. Ao Projeto Macedônia, né? Que Deus abençoe, os irmãos também possam ir para evangelizar o Projeto Macedônia. Quero falar também, todas as mulheres aqui que estão presentes, todas as mulheres que estão em casa assistindo ou viajando, onde estiverem, levante suas mãos, as mulheres. As mulheres, todas as mulheres. Nós teremos aqui, de hoje, desse fim de semana, a 15 dias, nós teremos a nossa primeira conferência para mulheres aqui na Primeira Igreja Batista. Então, eu quero pedir a todos os homens, né, todos os esposos, irmãos, o que possa pagar para todas as mulheres participarem. Se você fizer sua inscrição, você tem o direito de trazer uma amiga sua, tá? Para que ela venha gratuitamente. Se você pagar a sua inscrição, você vai trazer. Se você pagar 2 inscrições, você trará 2 mulheres, tá? Para que ela possa vir e ouvir a palavra de Deus, o conforto, o consolo para a alma dela. Você imagina, irmãos, você poder promover na vida de uma pessoa que muitas vezes está sem uma resposta para a vida, e ela chegar aqui e encontrar o conforto para a sua alma. Tem presente melhor na vida do que isso. Então, daqui a 15 dias nós teremos, começa no dia 16, é uma sexta-feira à noite, sábado à tarde, dia 17, à noite do sábado, encerrando no domingo à noite com um culto maravilhoso para a glória de Deus. E estaremos trabalhando a cura interior, não é? Esse momento tão doloroso que o mundo anda passando. Então nós estaremos com isso, através do Ministério das Mulheres da nossa igreja, na pessoa da irmã Maria, promovendo esse momento fundamental, extraordinário para a vida de todas as mulheres dessa igreja e daquelas que nós conhecemos, né? Eu quero dizer aos irmãos que eu mesmo estou trazendo mais de 5 mulheres para cá. Mais de 5 colegas minhas que eu dou, olha, fica tranquilo que já está pago. E você vai trazer uma amiga sua. Então, graças a Deus por isso. Tem outra boa notícia. Quando terminar o culto, tem uma cantina maravilhosa que você pode saciar aí, né? O seu buchinho. Amém? Então, irmãos, vamos ficar de pé. Vamos orar. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Senhor, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Nós somos pecadores, Senhor, falhos. Mas, Senhor, um dia nós entendemos através da tua palavra que tu és um Deus que perdoa todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados, e deles o Senhor não lembra mais. Meu Deus, obrigado, Senhor, porque foi o Senhor que mudou a nossa vida. Obrigado, Deus, pela minha vida em particular, todos aqueles casais que trabalharam no segundo encontro de casais com Cristo, estado da Paraíba. E estava ali, Senhor, além de todos os casais, estava ali eu e a minha esposa, Senhor. O Senhor mudou a nossa vida ali. Obrigado pela vida do pastor Tomás, desse homem de Deus, meu pastor, esse homem maravilhoso que o Senhor colocou, não só na minha vida, na vida da minha família, mas de milhares de pessoas, Senhor. Não só aqui na Paraíba, mas em Pernambuco, na Bahia, por onde o Senhor levou e tem levado o teu servo. Obrigado pela vida dele, porque foi o Senhor, usou ele para me ganhar para Cristo e a minha esposa. Deus santo e poderoso, toma a vida dos teus filhos que aqui estão, porque nós somos os filhos do reino.
Então somos nós que temos a boa semente pelo poder descido do alto sobre a nossa vida, Senhor. O Senhor colocou dentro de nós a boa semente. Aleluia. Então, meu Deus, que essa boa semente passemos por onde a gente for, a gente possa falar testemunhando do que Cristo fez na nossa vida. Deus, o Senhor é o missionário maior do universo. Então, Deus, muito obrigado. Receba a nossa adoração. Obrigado, Deus, pelos 24 anos de ministério pastoral na minha vida. Meu Deus, eu não tenho como te agradecer a não ser a dedicar a minha vida, os últimos anos da minha vida ao Senhor. Então, Deus, muito obrigado. Toma em tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, Deus. Nos cobre com teu sangue, também na vida dos teus filhos aqui, Senhor. Protege a nossa família de todo o mal, de todas as armadilhas de Satanás, Senhor. Põe por terra, meu Deus. Põe abaixo, para que nós passemos em segurança, durmamos em segurança, saiamos em segurança, voltemos debaixo da tua graça protetora, meu Deus. Abençoa todas as famílias que estão nesse momento aqui, meu Deus. Aquelas que estão nos assistindo pela internet. Nos leva em paz, Senhor, para os nossos lares. Toma teu servo Mateus, Senhor. Quão é admirável ver um jovem, Senhor, Deus, nas tuas mãos, Senhor, sendo usado dessa maneira tão linda, tão bela. Uma eloquência, iluminado, alinhado, cada palavra, cada pensamento. Deus, muito obrigado pela vida de Mateus, teu servo. Nós somos abençoados, ó Deus, em ter um jovem desse como teu servo, como missionário, dando a sua vida para evangelizar o mundo inteiro, Senhor. Que o Senhor use o teu servo de maneira poderosa sobre a terra. E que o teu servo, Deus, Senhor, nos dê mais oportunidade de tê-lo conosco nesse lugar, porque esse lugar é santo. Ó Deus do céu, abençoa a sua família, pastor Jorge, sua igreja. Senhor, o campo missionário onde ele está pregando, a igreja ali. Ó Deus do Mário Andreasa. E por onde o teu servo for, que ele seja divinamente abençoado. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, Senhor, e as doces consolações do teu Santo Espírito, Senhor, esteja sobre todos nós, toda a tua igreja espalhada por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Não saia sem falar com seu irmão, sem abençoar seu irmão. Deus abençoe a todos. Boa noite, vão em paz.